E aí, galera, beleza? Hoje eu quero gravar um vídeo um pouquinho diferente. Tem uma metodologia para projetos de ciência de dados que chama CRISP-DM. E eu acho que é um bom norte de como que a gente consegue desenvolver nossos projetos. Legal? Eu vou compartilhar aqui a tela e eu vou só explicar a ideia aqui do CRISP-DM, que eu acho que vai ficar legal para a gente entender. Então, essa sigla, né, chama Cross Industry, deixa eu ver aqui, ó, CRISP-DM. Deixa eu colocar para vocês verem. Ó, Cross Industry Standard Process for Data Mining. Ou seja, é como se fosse um framework para projetos de data science de qualquer indústria, tá bom? Então, basicamente, a gente tem algumas etapas, né? Primeiro, eu vou fazer o entendimento de negócio. Então, o que que eu quero resolver? Quais são meus objetivos? Qual tipo de problema é relevante? Qual tipo de métrica a gente precisa tomar cuidado? Então, é basicamente você chegar lá no time de negócios e entender o que que você quer resolver. Uma vez que você tenha muito claro quais são esses objetivos, você vai para a segunda etapa, que é entender quais são os seus dados que você tem disponível para resolver aquele objetivo, né? Então, aqui você vai entender qual é o tipo de distribuição, quais são os tipos de dados, se tem dado faltante, se não tem, toda essa contextualização que você vai precisar ter para resolver o problema. Depois você vai passar por uma etapa de preparação dos dados, né? Então aqui, por exemplo, eu vou fazer algum tipo de conversão de tipo. Então imagina que eu tenho um object, você precisa mudar isso para um int. Qualquer tipo de preparação a gente vai entrar aqui. Por fim, né, depois que eu já fiz toda essa preparação, eu parto para a minha modelagem mesmo. Então, eu vou fazer validação cruzada, vou testar vários algoritmos, até eu entender qual é aquele algoritmo que vai conseguir melhor resolver o nosso problema. Quando você tem esse algoritmo pronto, a gente parte para uma etapa que é muito importante, que é a avaliação se aquele modelo que a gente criou ele está sendo realmente útil para o time de negócio. E aqui é um ponto super importante, porque se o modelo não estiver cumprindo os objetivos que a gente definiu lá na primeira etapa, a gente tem que voltar para entender o que que a gente fez errado. Então eu vou, de novo, entender os meus objetivos de negócio, vou entender os dados para que no final eu tenha um resultado satisfatório. Mas uma vez que eu conseguir cumprir meus objetivos, a gente consegue fazer o deploy aqui do nosso modelo. E aqui o deploy ele pode ter diferentes formas, né? Eu posso disponibilizar para o time de negócios uma planilha com os resultados, né, com o score do nosso modelo. Se precisar de uma solução online, eu posso criar uma API. Eu tenho diversas possibilidades de deploy, só que tudo aqui vai ter que ser combinado com o time de negócio. Legal? Então, essa metodologia acho que tangibiliza bem as etapas que a gente precisa fazer, né? Então, fica uma separação bem legal. E para contextualizar aqui o nosso projetinho de hoje, eu vou usar uma base aqui do Kaggle, que é esse Telco Customer Churn, que basicamente ele nos mostra clientes que saíram ali de uma empresa de telecomunicação. Legal? Então, se a gente for dar uma olhadinha aqui, eu tenho algumas features, né? Então eu tenho o ID do usuário, o gênero, se é uma pessoa idosa, se tem parceiro, se tem dependente. Esse term é quantos meses a pessoa está na companhia. Aqui a gente tem alguns serviços que a pessoa possui e por aí vai, tá bom? Então, aqui a ideia é a gente fazer como se fosse mesmo um. Opa, abri a Steam aqui sem querer. A ideia é a gente fazer como se fosse um projeto de data science mesmo. Legal? Então, vamos imaginar aqui. Ó, tá gravando certinho. Vamos imaginar que você trabalha nessa empresa, né? Então vamos dar um nome fictício aqui, né? ConnectTel. E aí você vê que está aumentando o número de churn do nada. E aí chega para você duas pessoas. Uma pessoa do time de marketing, né? E uma pessoa do time de finanças, né? Então a gente tem a Mariana, que é a head de marketing, e o Roberto, que é o CFO da empresa. E aí eles chegam para a gente. A nossa taxa de churn subiu muito. A gente precisa fazer alguma coisa para conseguir melhorar isso, né? E apagar o incêndio. Ou melhor, né? Eu preciso saber que o cliente vai sair antes que ele saia para eu conseguir manter ele na nossa base.
Legal? Então, essa é um contexto de como que um projeto de data science viria. Legal? E aí, beleza. Nessa primeira reunião, então, a gente entendeu qual que é o problema, né? Então, que é o churn e a gente precisa que seja criado um sistema para conseguir prever isso. Aí a gente parte para uma segunda reunião um pouquinho mais de objetivo, né? O que que eu preciso garantir para que o meu modelo seja bem sucedido? E aqui o CFO ele é muito claro. A gente precisa ter muito cuidado com o orçamento, né? Então, o meu modelo não pode dizer que todo mundo vai sair, porque senão ele vai ter que gastar muito dinheiro para conseguir reter um cliente que já ficaria. Eu estou dando desconto para um cara que eu nem precisava, né? Então, aqui é melhor eu perder alguns clientes do que dar desconto para todo mundo. E aqui é legal que a gente já consegue começar a pensar um pouquinho aqui da minha métrica, né? Então eu preciso ter um equilíbrio entre recall e a precisão, né? Então se o meu recall tá bom, eu estou conseguindo capturar muita gente, mas eu também não posso ter uma precisão muito baixa. Então a gente vai se balizando nisso. E a última reunião que a gente teve foi com o time de tecnologia para entender como que a gente pode disponibilizar o resultado do nosso modelo. E aqui eles já foram bem claros, né? Ó, a gente não tem infra para conseguir fazer um projeto real-time, então a gente quer que você me entregue uma lista semanal com o score para a gente mandar para o CRM. Então eu não preciso me preocupar em fazer uma API, subir alguma coisa. Eles querem o mais básico possível. Então, vocês estão vendo aqui que o que a gente fez nessa primeira etapa de reuniões foi entender o nosso objetivo de negócio, né? Então, o que que eu quero resolver? Aí, uma vez que eu fiz isso, a gente pode partir para a nossa fase 2, que é o entendimento dos dados. E aqui é legal que a gente já começa a entrar um pouquinho mais com a mão na massa. Então, nesse primeiro scriptzinho aqui, eu vou fazer só o import das nossas colunas, das nossas bibliotecas, vou importar a base que eu preciso, que no caso aqui é o churn da telco. Vou rodar aqui então. Maravilha. Então a gente já consegue dar uma olhada aqui nas nossas coluninhas. Maravilha, show. Aqui a gente tem uma explicação um pouquinho mais no detalhe do que significa cada uma das colunas. Aí, se vocês quiserem olhar, eu vou deixar esse código no GitHub também. Então, aqui é legal só a gente notar que eu tenho informações da pessoa, então sociodemográficos, tem informações de serviços que a pessoa pode vir a ter, tem algumas outras que são informações do contrato, né? Então, qual que é a vigência, se o faturamento é digital ou não, quantos reais a pessoa já gastou aqui na nossa empresa, e eu tenho a minha variável target no final. Legal. Então, geralmente a primeira coisa que a gente faz é dar uma olhadinha aqui nos tipos dos nossos dados. Então, aparentemente eu tenho bastante object aqui, né? Inclusive o nosso churn. Se a gente der uma olhadinha, inclusive, ó, eu vou fazer aqui no meu def.head, eu tenho vários yes ou no, né? Então aqui seria interessante a gente fazer um tratamento para conseguir melhorar isso, deixando em números ali, né? Para que os nossos modelos eles tenham uma assertividade melhor. Legal. Então, uma coisa que a gente geralmente faz também é um describe aqui das nossas colunas numéricas, né? Então aqui eu tenho meu senior citizen, tem o meu tenor, que é quantas vezes a pessoa ficou na base, e o monthly charges, né? Então, qual que é os reais que essa pessoa gasta no mês. Uma coisa interessante para a gente fazer aqui também é dar uma olhadinha na proporção da nossa variável target. Então aqui eu consigo ver que eu tenho muito mais gente que não é churn, né? Então 73%. E aqui já começa a dar um insight. Será que eu faço uma validação cruzada usando um oversampling? Né? Eu preciso balancear isso, porque senão o meu modelo ele vai acabar aprendendo com dados que na verdade, né, podem não acontecer. Beleza. Então aqui a gente vai fazer só uma análise das nossas categorias, né? Fazer um EDA bem simples. E esse scriptzinho aqui eu achei bem legal, eu queria compartilhar com vocês, que é basicamente um for para a gente criar os nossos gráficos, né? Então eu vou definir aqui quantas colunas que eu quero, as linhas, né? Então para fazer as linhas eu vou só dividir o número das minhas
colunas por 3, né, para saber quantas linhas que eu vou precisar. Vou criar aqui o subplot, vou fazer esse axis.flatten para que a gente consiga pegar o índice dele. E a partir daqui é só eu fazer o meu for usando aqui a minha coluna. E ele já vai ficar nesse formatinho bem legal aqui para a gente analisar. Beleza? Então eu consigo ver aqui, ó, que gênero quase não tem diferenciação para a pessoa cancelar ou não o serviço. Se a gente partir aqui para o partner, eu posso ver que quem não tem dá um churn maior do que quem tem. Outras informações legal aqui que eu tenho, vamos ver. Ó, fibra ótica talvez tenha algum problema para que os clientes eles estejam querendo cancelar mais. Então, se a gente for ver aqui, praticamente o mesmo tanto de pessoas que ficam também fazem, dão o churn, né? Vamos ver se tem mais alguma informação. Hum, esse aqui é legal, né? Então, churn por contrato, né? Então, quem paga mês a mês tem uma chance muito maior de dar churn do que clientes que fazem um contrato anual ou a cada 2 anos. Então, é um insight bem interessante para a gente ter aqui. Um ponto importante, né, que esse total charges, que deveria ser um numérico, ele está como object, por isso que ele apareceu aqui. Então, é um ajuste que a gente vai precisar fazer também. Maravilha. Agora vamos fazer uma análise das variáveis numéricas, né? Então eu tenho o meu senior citizen. Então, aparentemente, a gente consegue ver aqui, ó, que quem é idoso acaba cancelando mais do que quem não é. Já é um insight legal aqui para a gente ter também. E uma outra variável bem interessante é que o nosso tenure, eu posso ver que quem tem menos tempo acaba dropando muito mais do que quem já está na empresa há muito tempo. Então, essa é uma das variáveis que tem um potencial bem grande para fazer o nosso modelo ser mais assertivo. Beleza? E aqui a gente tem alguns insights, né? Então, como a gente tinha visto, fibra ótica é muito maior que o dos demais, né? Pensando em churn, pagamentos mensalmente também dão mais churn. A gente tem aqui o electronic check como sendo o meio de pagamento com maior churn. Então, o que será que está acontecendo aqui? Será que a pessoa tem problema para conseguir continuar o pagamento? Então, são vários insights que é muito importante que a gente passe para o time de negócios para eles também irem nos dando insumos para seguir aqui com o projeto. Beleza? Seguindo, vamos começar a nossa preparação dos dados. E o primeiro que eu vou querer fazer aqui é aquele total charges, que hoje ele está como numérico. Então a gente vai fazer aqui um PD to numeric e o erros coerce. Então isso aqui é bem legal, que ele transforma os nossos, tudo que for numérico para inteiro, e se tiver algum erro, ele vai colocar um none, tá bom? Então eu posso rodar aqui. Vou ver que eu tinha 11 nulos. E aqui eu preciso saber como que eu vou preencher esses nulos, né? Então, se eu olhar aqui, ó, todos os clientes que estão com NAN aqui no Total Charges, eles estão na empresa há 0 meses, né? Então, eles acabaram de entrar. Então, uma estratégia que a gente poderia fazer para substituir aqui é fazer um fio NA com 0, né? Porque são clientes que eles já não têm nenhum faturamento, beleza? Então aqui acho que é melhor do que se a gente fizesse com a média ou com algum outro número, porque não vai estar representando exatamente o que a gente precisa. Outra coisa que eu quero fazer aqui é começar a substituir esses textos para transformar eles em números. E uma forma que eu acho muito mais fácil de fazer isso é usando um mapzinho, tá? Então eu criei aqui map para booleanos, né? Então tudo que for yes vai virar 1, tudo que for no vai virar 0. Eu vou substituir também o gênero. Então homem eu vou colocar 1 e mulher 0. A gente tem os serviços que se eu for dar uma olhadinha aqui, eu tenho yes, no e eu tenho no phone service, né? No phone service ou no internet service, eu tenho alguns aqui. Então, o que eu posso fazer aqui é rodar para a gente, tá? Então vou criar os maps, vou criar um map de contract também que a gente tinha visto antes. E aqui para colocar isso em prática, eu posso só dar o meu df ponto a coluna.
ponto map e o nosso dicionáriozinho. Então eu vou até rodar aqui para vocês verem. Ó, agora todos aqui já ficaram com inteiro. Ah, eu tô vendo aqui que o Multiple Lines ele não ficou. Vamos dar uma olhadinha por quê, tá? Vou dar um def.head aqui. Ó, ele não ficou porque eu não passei ele aqui. Então vamos ajustar isso aqui agora. Deixa eu ver. Beleza. O que a gente pode fazer então? Eu vou adicionar mais uma coluninha aqui. Eu vou dar só um def head 10 para a gente ver aqui, ó. Então eu tenho no phone services, eu tenho no e tenho yes. Então aqui a nossa estratégia pode ser igual àquela ali em cima, né? Então eu vou pegar aqui o meu map de serviços, vou colocar aqui. Eu vou fazer até direto para vocês darem uma olhadinha, para ficar mais rápido, tá? Então eu vou colocar meu df.multipleLines, legal. Agora eu posso colocar df.multipleLines.map e eu posso passar o meu dicionário direto aqui dentro. Ó, então se eu rodar isso aqui agora, ele vai ficar com none, provavelmente porque eu passei errado. Não é no Internet Service, é no Phone Service. No phones, no phone service. Beleza. Então eu vou rodar aqui, ó. Vou só reiniciar aqui o nosso kernel, né? Vou rodar o nosso import de novo. Beleza, rodei o import. E aqui eu vou só rodar essas outras células que a gente já tinha feito alguns tratamentos, né? Rodei. Legal. É aqui aquele tratamento que a gente fez por último. Vamos ver se ele funcionou. Ó, o que tinha ali em multiple lines, a gente já conseguiu substituir. Legal? Perfeito. Vou até tirar isso daqui. E aí, uma parte de conseguir fazer aqui o nosso estudo, né, sobre feature engineering, né? Então eu já tenho aqui todo o meu dataset tratado, só que é interessante que a gente crie novas variáveis, né? Então, uma ideia que eu tive aqui foi a gente somar todas as colunas que a gente tem algum tipo de serviço, então phone service, multiple lines e por aí vai, para a gente ter uma contagem de produtos, né? Então, será que essa pode ser uma variável interessante para o nosso modelo? A gente vai descobrir. E uma outra coisa que eu vou fazer aqui é fazer um one-hot encoding com algumas colunas para a gente conseguir ver como que tá, né? Se a gente vai conseguir trabalhar melhor com os nossos dados. Eu vou só tirar aqui o multiple lines, que agora não vai precisar, dado que a gente fez o ajuste ali em cima. Perfeito. Então agora eu tenho isso aqui, ó. Então, Internet Service. Então, essa coluna aqui eu tinha algumas variáveis, né? Agora eu tenho 0 ou 1. Eu tenho o Internet Service também e os meus meios de pagamento. Então, só para vocês verem, aqui em Internet Service eu tinha DSL, fibra ótica e alguns outros. Só que para mim, eu tipo, eu não consigo imaginar uma ordem do que é melhor, né? Então é por isso que eu não fiz esse mesmo tratamento que a gente tem no contrato, que eu conseguia ver claramente que tinha uma sequência, né? Então, para mim, o mais importante é o 2 anos, né? Que é uma recorrência maior, depois um ano, e eu tenho mês por mês. Então, existe uma ordem. Quando a gente pensa aqui no nosso caso de qual que é o tipo de serviço de internet, eu não consigo fazer isso. Então, é por isso que eu fiz aqui o Unhot Encoding para essa coluna. E aqui é a mesma coisa pensando no meio de pagamento, né? Então não tem um melhor que o outro. Então a gente cria essas colunas. Se tivessem muitas opções, a gente teria que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque eu estava aumentando muito a nossa quantidade de colunas. Mas como eu só tinha três valores aqui e
dois na internet, acaba que não foi tão importante assim, tá bom? Eu vou fazer o drop também aqui do nosso Customer ID, porque nesse caso não é uma variável, né, para o nosso modelo trabalhar. E agora a gente vai começar a entrar um pouquinho mais na parte de ciência de dados mesmo. Então a primeira coisa que eu quero dar uma olhadinha é na minha correlação, só que essa tabela do jeito que tá, ela não traz muitos insights para a gente, né? A gente tem que olhar muito no detalhe para conseguir perceber alguma coisa. Então, uma forma bem legal da gente visualizar isso é criando um gráfico, né? Então, esse np.trio, basicamente ele vai criar uma matrizinha inversa para esconder os nossos dados, tá? É meio complicadinho, mas o resultado é bem simples, tá? Então, eu só preciso passar aqui a minha correlação e para montar a nossa matriz do jeito que eu estou vendo aqui, eu posso usar aqui o plt.figure para definir qual que é o tamanho do meu gráfico e eu passo um heatmap usando o meu core, a máscara. Esse ponto 2F é só para não aparecer muitas casas decimais. Coloco aqui no meu X as minhas colunas e no meu Y a mesma coisa. Legal? Bom, é isso. E aqui a gente já começa a ver algumas coisas interessantes, né? Eu posso ver que, pensando no meu churn, eu tenho algumas colunas que elas são importantes, né? Então eu tenho o meu tenor, que ele quanto maior, menor meu churn, entendeu? Então quanto mais tempo o cliente fica na base, menor a chance dele dar churn. E a mesma coisa também com o contrato. Então são variáveis aqui bem importantes para o nosso modelo. Só que tem coisas que eu vejo aqui que me deixam mais preocupados. Então a gente tem um total charges aqui que ele está muito correlacionado com o tenor. Então pode ser que o nosso modelo ele acabe ficando se perdendo porque essas duas colunas no final do dia querem dizer coisas muito parecidas. E a gente também tem algumas outras aqui bem fortes também, que é basicamente essa internet fiber optic com monthly charges. Então, tem várias colunas que estão muito correlacionadas. E uma forma da gente entender como que eu posso trabalhar com isso é fazendo análise do VIF. Mas antes disso, eu quero só mostrar para vocês, pegando então só o nosso churn, quais são as maiores correlações, né? Então, no caso, a nossa maior é uma correlação negativa aqui com o contract e o tenor. Eu tenho várias coisas que têm quase nenhum impacto na nossa variável target. E aí, né, eu quero expandir um pouquinho mais aqui o total charges com o tenor. Então, como que é a relação dessas duas variáveis, né? Então, se eu rodar um plot, eu consigo ver que quanto mais um aumenta, o outro também aumenta, né? Então, a gente tem uma correlação muito forte. Isso pode acabar nos prejudicando. Então, para a gente resolver isso, a gente vai fazer uma análise do VIF, que é esse Variance Inflation Factor. Então, eu não vou entrar muito no detalhe aqui, tá? A gente já viu um pouquinho mais sobre isso no vídeo de regressão linear. Mas o que eu posso fazer é rodar aqui para o meu data frame e eu tenho aqui, ó, essas colunas que estão com infinito, ou seja, está muito correlacionado, está muito discrepante assim, então eu não estou conseguindo separar muito bem. Então, a gente pode dropar uma coluna sem que eu perca performance no meu modelo, né? Então, aqui no caso, eu vou fazer aqui o drop do contagem produtos, que eu tinha criado, né? Mas quando eu fui olhar na prática, eu vi que ele está mais atrapalhando do que ajudando. Além disso, também, eu vou escolher o monthly charges, né? Eu vou excluir também o total charges, já que a gente tem o nosso tenor, né? Que ele já está dizendo muito bem para a gente. Então eu vou rodar aqui. Deixa eu só ver uma coisinha. Eu vou tirar esse aqui, era um teste que eu tinha feito antes. Eu vou rodar para a gente ver como que fica. Ó, legal. Então agora, vocês estão vendo que os meus números estão muito mais baixos? Então aqui eu tenho no máximo 9. Quando a gente vai olhar na literatura, valores entre 5 e 10 eles estão numa área meio cinzenta, que ainda passa. Mas a gente olha esses valores muito altos, 200, infinito, são candidatos para a gente cortar. Então aqui no nosso caso deu certinho, então o nosso DF já passou dessa validação e a gente pode entrar na nossa modelagem de fato.
Então, o primeiro ponto que eu quero usar é a validação cruzada, que a gente fez no vídeo passado, tá bom? Aqui eu estou usando o Smoke para fazer o oversampling da nossa amostra. Então, eu vou aumentar a quantidade de churn para que o nosso treinamento ele consiga pegar bem esses padrões, mas na hora de fazer a validação eu não vou usar, tá bom? Vou rodar isso daqui. Qualquer dúvida deixem nos comentários ou vejam o vídeo passado. E aí, legal. Então, beleza, tenho minha validação cruzada. Eu vou fazer aqui a minha separação de x e y. Eu vou. Deixa eu só ver aqui. Eu vou rodar para a gente o nosso. Ah, deixa eu pegar só minhas coluninhas numéricas para conseguir fazer o scaler também, tá? Então eu posso fazer um df.info. Então eu vou pegar minhas colunas que são muito grandes, né? Então o monthly charges e o total charges também. Opa, é meu def limpo que eu quero usar aqui. Beleza, então, basicamente é só o meu tenor mesmo que ele tem uma distribuição maior. As outras eu já dropei, né? Então, beleza, vou rodar aqui. Eu já estou fazendo meu standard scaler também. Então, basicamente, ele vai conseguir calcular com a média zero e o desvio padrão 1, né? Então, o nosso data frame ele vai estar muito menos com unidades muito diferentes, né? Então, a gente tem muitas colunas que tem zero e 1. Como eu tenho esse tenor que pode ter valores maiores, acabaria que meu def ia ficar muito discrepante. Então, podia dar mais peso para uma variável do que a outra. Mas dessa forma, a gente acaba tendo um resultado bem mais interessante, tá bom? E aí, beleza. Eu vou rodar uma primeira validação cruzada usando a regressão logística para a gente fazer o teste, tá? E uma coisa legal é que eu já consigo ver qual que foi a minha acurácia de cada um dos meus splits, né? Então a gente escolheu 5 splits aqui na validação cruzada e eu tive uma acurácia média aqui de 74. Eu vou rodar para mais alguns algoritmos para a gente conseguir elencar qual que vai ser o meu algoritmo campeão, tá bom? Tá rodando aqui, beleza. E aí no final eu posso, rodou, beleza, olhar qual que foi o melhor, né? Então, olhando por aqui, eu consigo ver que o meu algoritmo que melhor se saiu nesse caso foi o LGBM. Então, eu vou usar ele aqui como modelo campeão, tá bom? E aqui, né, eu estou usando a Curace, poderia ser uma outra métrica, mas só para simplificar, eu usei ela porque a gente vai começar a falar dos recalls agora, tá bom? Então, beleza, fiz aqui o meu modelo final usando aqui o meu LGBM, beleza? E eu consegui uma performance aqui de 79, então foi bem bom. Mas beleza, né? Chegou uma parte muito importante de eu conseguir fazer a avaliação de resultados do meu modelo. E a primeira coisa que a gente pode fazer aqui, como a gente está usando um modelo de árvore, eu posso fazer um plot da meu feature importance, né? Então, vou rodar aqui. Olha que interessante. O que ele deu mais peso aqui, né, que mais contribuiu para o nosso modelo ser assertivo foi o tenor, seguindo por contract, gender, tech support, mas o que foi mais importante de longe aqui foi o tenor, né? Então, bem interessante. E aqui a gente pode começar a analisar mais as nossas métricas, né? Então, se a gente for olhar aqui, o meu recall está dando 54, né? Então, o meu modelo ele está conseguindo prever bem, ele está conseguindo prever de todo mundo que deu churn, eu consegui identificar 54%. É uma métrica ok, né? Eu estou conseguindo salvar uma galera, só que eu poderia ajustar isso, né? E uma forma que eu encontro de fazer esse ajuste é usando o threshold. Mas eu vou mostrar isso mais para frente, tá? Vou colocar aqui a matriz de confusão. Eu posso mudar um pouquinho usando também esse Confusion Matrix e passando ele para o nosso heatmap. Só que às vezes a forma de mostrar aqui ainda acaba não ficando tão legal, que ele coloca essas notações científicas. Então eu pedi para o Gemini ajudar a gente aqui e fazer esse plot de uma matriz ajustada, né? Então, então aqui, igual eu estava falando, a gente tem a nossa matriz de confusão ajustada, né? Então a gente consegue ver um pouquinho melhor as nossas métricas.
E aí, é legal que desse jeito eu consigo ver bem claro o que que é meu falso negativo, né? Então, das pessoas que eram um churn real, quantas que o meu modelo falou que ficariam, e daqui eu tenho também quantas pessoas que meu modelo falou que é churn, mas na verdade elas ficam, né? Então eu tenho os dois problemas. Quem meu modelo não conseguiu identificar que era churn e quem meu modelo falou que era churn, mas a pessoa ficou. Legal? Beleza. Mas vocês concordam que eu mostrar essa matriz para o CFO, a gente ia ter muito problema para conseguir explicar, né, se o meu modelo está sendo bom ou não? Então a gente precisa ir um pouquinho mais além, tá? E eu aqui é uma hipótese assim, né? Tipo, vamos imaginar que eu tenho o meu ticket médio da minha base, né? Então eu sei quanto que meus clientes gastam. Vamos imaginar que a gente tem um custo de retenção de R$ 20, né? Então, colocando a campanha, mais o desconto que eu vou dar para o cliente, eu tenho esses R$ 20 e eu tenho uma taxa de sucesso na negociação ali de 40%, tá? Então, a gente vai criar aqui algumas métricas, né? Então, a minha receita preservada são dos clientes que iriam dar churn. Quantos que eu consegui recuperar, vezes o meu ticket médio, tá? Então, se aqui no caso é o meu true positive, né? Então, eu teria esse carinha aqui, né? Meu verdadeiro positivo, vezes a minha taxa de sucesso. Eu tenho o meu custo da campanha, então eu tenho todo mundo que eu falei que ia ser churn, então tanto os verdadeiros quanto aqui os falsos positivos, né? Então quem já ia ficar. Eu tenho o meu lucro líquido, que é quanto a minha receita preservada, menos o meu custo da campanha, e eu tenho o meu ROI. Então, de quanto que eu gastei, dividido pelo custo da campanha, vezes 100. Então, se a gente pegasse esse modelo que eu acabei de treinar e eu colocasse ele em produção, provavelmente eu ia ter um ganho negativo, né? Então, o nosso custo aqui para fazer uma campanha ela está muito alta ou a nossa taxa de sucesso está muito baixa, né? Mas a verdade é, se eu rodasse uma campanha do jeito que tem hoje, eu ia tomar um prejuízo, né? Então, a gente não estaria resolvendo o problema, né? A gente precisa ir um pouquinho além, né? E aqui eu queria mostrar o threshold em ação, tá bom? O threshold é basicamente qual que é o limiar que o meu modelo ele vai colocar uma pessoa na classe um ou zero, né? Então, qual que é a probabilidade da pessoa ser churn? Por default, a gente usa o 0,5, né? Então, se tiver uma probabilidade, né, no predict prob igual a 0,5, essa pessoa já iria para o 1 do churn. A ideia aqui do threshold é a gente descobrir qual que é a melhor faixa para que eu tenha o meu retorno, tá bom? Então, essa funçãozinha aqui, basicamente, ela vai receber o nosso modelo, o meu x de teste e o meu y de teste, e aquelas três informações lá de qual que é o ticket médio, qual que é o custo de retenção e a minha taxa de sucesso. Beleza, eu tenho aqui as minhas probabilidades de ser 0 ou 1, e eu tenho os meus thresholds. No caso aqui, o que eu vou fazer é colocar de 0 a 100, colocando um pontinho de cada vez. Legal? Hum, beleza. E aqui o que eu estou fazendo com esse ypred maior do que t aqui é basicamente eu escolhendo meus thresholds e depois calculando a minha matriz de confusão e aquelas métricas. Então acho que nessa parte fica mais fácil rodar, que aí vocês vão ver certinho o que eu estou querendo mostrar. Então, conforme eu vou aumentando o meu threshold, eu consigo ver o meu lucro aqui do lado, né? Então, eu vou partindo de um lucro negativo até que eu encontre qual que é o meu lucro máximo, né? Então, perto aqui de 75, né? Então, um threshold de 0,76, eu tenho o meu lucro máximo com essas métricas. Então, é uma forma bem interessante da gente conseguir mapear. Legal? Então, aqui a gente já poderia chegar no nosso CEO e falar assim: ó, Roberto, a gente tem um custo de campanha que é muito alto em relação ao nosso ticket médio.
Então, se a gente usar o modelo padrão com 0,5, a gente vai tomar um prejuízo. Mas fazendo aqui uma análise de melhoria, né, de uma simulação para encontrar qual que é o meu lucro máximo, a gente encontrou um threshold de 0,76, ou seja, o nosso modelo ele está sendo extremamente criterioso para a gente só fazer campanha para quem realmente vai fazer ali a contratação do nosso serviço. Então eu evito mandar para muita gente, né? Só que nesse caso aqui eu estou perdendo alguns clientes que eles vão virar churn. Só que por outro lado eu estou evitando de falar com quem não iria não iria dar o churn, tá bom? Então aqui ó, só para a gente ver a nossa matriz de confusão nova aqui, né? Então, o meu verdadeiro positivo agora é 76, né? Então, eu estou conseguindo separar melhor. Eu tenho o meu falso positivo, meu falso negativo. Então, aqui a gente está falando que muito menos gente, se a gente for comparar, ó. Antes eu falava que 200 era o verdadeiro positivo. Agora eu falo que é só 76. Então eu tô deixando mais gente passar, só que desses aqui eu tenho certeza que eles vão ser realmente um churn, tá? Então essa é a nossa matriz final, tá? Então eu tô conseguindo prever muito bem quem é churn, só que eu também tô deixando muita gente passar, né? Mas com as métricas que a gente tem, é o melhor que dava para fazer. E aí o que a gente poderia provocar também é, mantendo então a minha taxa de conversão de 0,4, quanto que eu conseguiria de lucro se o meu custo fosse menor? Se fosse só 5 de custo. Então, de repente, eu dou um mês a mais para o cliente, ou faço um atendimento mais personalizado, enfim, qualquer coisa desse jeito. Então, se eu tivesse essa redução de 20 para 5, eu já ia ter um lucro muito maior, né? Então, eu ia ter 5 mil de lucro usando aqui um threshold de 0,2. Então, eu ia estar podendo fazer campanha para muita gente, né? E outro cenário também seria se eu conseguisse aumentar um pouquinho a minha taxa de sucesso, então elevar para 0,6 e cair um pouquinho aqui o meu custo de retenção para 10. Então, esse caso aqui seria o melhor de todos, porque eu ia conseguir um lucro de 6 mil, né? Sem mexer muito aqui no meu threshold, né? Então ele ia ficar em 0,23. Então, brincando com o threshold, a gente consegue fazer que o nosso modelo ele classifique mais gente como um ou com zero, ou o contrário também. Beleza? E aqui, né, parte do deploy, só para cumprir, eu deixei aqui o joblib.dump. Então, ele vai gerar aqui para a gente um arquivinho que o time de TI poderia colocar para rodar schedulado uma vez por semana e gerar aquela tabela, mas essa parte aqui é mais tranquila, beleza? É isso que eu queria trazer, tá? Então acho que acabou ficando um vídeo um pouquinho maior, porque a ideia é fazer esse workflow como se fosse um projeto de ciência de dados mesmo. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, vocês podem comentar aí. Desculpa aí que eu tô com gripe também, então eu tive que fazer umas pausas para espirrar. Mas é isso. Valeu, gente.